a educação do brasileiro está em queda. Né? E não é a educação formal que eu estou dizendo, não é a educação do jeito de ir na escola e tal. Não. É o que eu falei. Sim, a gente precisa saber fazer distinções simples. Tá? Assim, com todo respeito a esse senhor que falou aí sobre o movimento liberal e tal. Assim, a gente sempre foi muito próximo desse pessoal e a gente já falou aqui várias vezes. E nunca existiu movimento liberal no Brasil. Nunca. Jamais existiu no Brasil alguma coisa chamada de movimento liberal. A não ser talvez no século XIX. Sim. Mas assim, o que você está chamando de movimento liberal aí é só um divertimento de gente rica. O movimento liberal brasileiro do século XX e XXI é um divertimento de ricos. E aí, assim, se você estiver duvidando do que eu estou falando, é só você pegar, e você que está me assistindo e que comentou aí no chat, nomeia 5 liberais que você conhece, que você acha que estavam dentro desse movimento liberal. Você pode fazer isso aí no chat agora, a gente vai ler aqui agora. Quem são os 5 liberais que você acha que são bons aqui no Brasil e que valeria a pena a gente, né, prestar atenção e se unir a eles e tal? Me dá esses 5 nomes, a gente vai ver de onde que eles vêm. Eu não tenho nenhuma dúvida, tá? Assim, eu sei. Assim, a gente sabe quem são. Ele citou a Marina Helena, a moça que trabalhava com o Paulo Guedes e foi colocada no Partido Novo para ser candidata aqui em São Paulo. A auxiliar do Paulo Guedes que fica puxando o saco do bolsonarismo para pegar eleitor. O movimento liberal brasileiro é um divertimento de pessoas ricas. O Brasil é um país paupérrimo, tá? E a solução liberal mágica, aquela solução que você leu lá no 6 lições do Mises e que você acha que é só aplicar aquilo aqui que vai dar certo, não vai dar, tá? Exatamente. O Brasil é um país muito complicado, é um país que precisa, ele tem problemas que são muito básicos. As pessoas não têm saneamento básico, né? Sim, 50% da população brasileira não tem água encanada. E assim, como é que a gente vai resolver isso com o liberalismo? Né? Solta para uma empresa fazer tudo, privatiza o saneamento básico e uma empresa vai lá colocar. Né? Então assim, gente, a gente precisa parar de ser ingênuo nesse sentido. É claro que todo mundo aqui acredita na dinâmica de mercado, todo mundo acredita na iniciativa individual, todo mundo acredita no espírito de associação, a gente gosta disso. Não é que a gente é contra, né? Assim, nós não somos contra os princípios que fundamentam a economia de mercado e o liberalismo. A única coisa que a gente está dizendo é que, assim, no Brasil isso não existe. É tão simples quanto isso, tá bom? Simples. As pessoas que encabeçam o movimento liberal brasileiro, todas elas olham o Brasil de cima para baixo. Exato. Esse é o problema. De cima para baixo. Todo mundo é de classe alta. Todo mundo nunca teve problema para pagar uma conta. Então, não dá para você estabelecer uma relação real com as pessoas do país que você está querendo governar com esse tipo de liberalismo livresco, se você não sabe o que é você não ter dinheiro para pagar a conta de luz no final do mês. Esse é o problema do brasileiro real. E que infelizmente, essas pessoas não sabem o que é isso. E posso falar uma real, assim, eu recebi, eu nem te contei, um enquadro semana passada, memorável, de um empresário liberal, também financiador da turma do Partido Novo, para ser bem preciso, né? E sobre essa questão da taxação dessas brusinhas, porque ele obviamente ele é a favor da taxação, porque isso atrapalha os negócios dele, né? E ele vai me enquadrar, né? Vai me enquadrar. Eu não sei se eu tenho, enfim, me dá... Você me contou. Assim, foi épico, porque eu respondi como tem que se responder. Ah, né? sim, você respondeu. É óbvio. Não tenho compromisso nenhum. Eu falei, vá cobrar dos que você ajudou a eleger, né? Porque também votaram contra a taxação, né? E aí, o que acontece? Esses caras, eles sim... Eu vou melhorar o que eu vou colocar. Se eu for tentar analisar por que o George Soros, que é um ultracapitalista, investe em agendas de esquerda, eu vou ter dificuldade para achar uma explicação lógica, assim. Por que ele gasta bilhões em algo que supostamente atrapalha os negócios? Eu não vou conseguir ser tão óbvio. Também não vou conseguir ser tão óbvio para explicar por que a família do Banco Itaú só financia coisa de esquerda e tal. Agora, se eu fosse uma explicação de desenho animado, infantil, de esquerda, sobre como funciona um capitalista cuzão, ele vai funcionar naquele alto interesse em que ele vai participar, por exemplo, da política apenas para a política gerar dividendos, vamos dizer, em termos de lucro para ele. Então, o empresário liberal brasileiro, ele é literalmente esse caso. Ele sequer é difícil de decifrar como o caso do George Soros. Ele é tipo,
Olha, Salim Matar vai parar no governo do Bolsonaro. Salim Matar está com o Paulo Guedes. Empresa do Salim Matar recebe o maior perdão tributário da história. Salim Matar está com o governo do Zema no Minas Gerais. Minas Gerais passa na Assembleia Legislativa manutenção de benefícios fiscais para ele. É sempre isso, ó. In your face. Preciso deste benefício. É isso. Luciano Hang. Mesma coisa. Plum. Todos eles são é o benefício óbvio para os negócios dele. E aí você tem que estar numa estrutura do movimento liberal em que eles ficam lá, estamos defendendo ideias, estou defendendo, a liberdade vem com tudo. Aí eles financiam os puxa-sacos deles, nos projetos que eles são donos, que eles têm que ter o controle e que você não pode ter opinião contrária. A gente óbvio ter reunião com esses caras. Esses caras querem que você esteja abaixo deles porque eles têm a grana, porque eles são os donos do brinquedo, eles são os donos da bola. Renan, nós estamos pedindo para as pessoas entrarem no clube. Esse negócio, assim, é indignante. Sim, se a gente for fazer uma comparação, desculpa te cortar, mas assim, de novo, você que reclamou do movimento liberal, de não sei o que, não sei o que, escuta, nós estamos pedindo para as pessoas gastarem R$30 por mês para ajudar a financiar este movimento aqui. Mais liberal do que isso, impossível. Entendeu? Você que está aí do outro lado, você tem a liberdade de falar, eu vou ajudar esse movimento porque eu acredito nisso aí. E você vai dispor de R$30 por mês para ajudar este movimento. Por que a gente fica aqui insistindo nisso? Por quê? Porque o liberal brasileiro, esse movimento liberal que vocês estão evocando aqui, que esse senhor evocou, ele não quer saber, entendeu? De movimento liberal nenhum. Porque, vá lá, o movimento liberal mais efetivo que nós tivemos no Brasil nos últimos 10 anos é o movimento Brasil Livre. É esse. Então assim, caramba! E assim, nós estamos falando de efetividade política. Veja o que... Você pode, de novo, pega os 5 liberais que você admira aí e vê o que eles fizeram pelo país nos últimos 10 anos e faz a conta e pega o MBL e vê o que o MBL fez. Quem o MBL elegeu, o que os políticos que o MBL elegeu fizeram pelo país. Vê a questão do impeachment, toda como é que se fala? A oposição aos governos de esquerda, aos governos de direita malucos. Sim, veja pela efetividade do trabalho. Agora, o que é o movimento liberal brasileiro? É ficar fazendo congresso em que o cara quer que o palestrante vai palestrar de graça enquanto ele recebe patrocínio de banco e de construtora? Porra, é o clássico aí, né? Liberdade vem com tudo. A liberdade vem com tudo, vem palestrar de graça aqui pra gente. É esse movimento liberal que o senhor queria que eu me associasse? Não, você precisa se associar, precisa se unir ao movimento liberal. E os caras querendo que eu, que dou aula em escola pública pra ganhar R$1.800, vou palestrar de graça no evento do cara que tá recebendo patrocínio da Gerdau? Meu amigo, pelo amor de Deus. E nós estamos aqui falando, gente, entre no clube. Toda live é a mesma coisa. Gente, entre no clube. Por quê? Porque nós somos besta? Não é. É porque a gente está oferecendo um produto... A gente não dá nada, né? Mais liberal do que isso, impossível, certo? A gente cria uma relação de troca aqui com vocês. Uma relação que ela é uma relação de troca voluntária. A gente oferece um produto que você que está assistindo uma live de política se interessa. Então você vai lá e bota R$30 por mês para ter acesso a esse produto. Sim, o movimento liberal é isso, tá? É isso. Não é o congresso do não sei quem que traz o palestrante internacional e que vai aquele... Entendeu? Não é. Não é o grande empresário brasileiro, não é o grande varejista brasileiro que está lá com o dente fincado no Estado brasileiro para obter benefício. Para comprar carro usado mais barato, para botar na frota de Uber que tá aí circulando na rua. Então, assim, eu não sei o que as pessoas estão vivendo iludidas nesse sentido. Assim, não é que a gente não gosta de liberalismo, não é que a gente não gosta de... Esse não é o ponto. O ponto é, o Brasil é um país desgraçadamente complicado pra gente achar que esse tipo de solução livresca vai resolver o problema dele. Já falei aqui, vou repetir, né? Que para mim o liberalismo brasileiro é o liberalismo do século XIX. Porque lá nós tínhamos um problema social que era imensamente gigantesco e palpável, que era o problema da escravidão, perceptível. Então, vai ler os discursos de José Bonifácio contra a escravidão. Vai ler lá o Visconde de Cairu, no tratado que ele escreve contra a escravidão. Ali você vai encontrar. Vai ler o André Rebouças. Ali você vai encontrar um estudo sobre os problemas sociais brasileiros,
pautados em autores liberais, mas fazendo uma leitura real de um problema que era palpável. Eles estavam vendo e vivendo aquilo lá. Você vai ler o André Rebouças escrevendo no diário dele: hoje eu e meu pai libertamos os 2 últimos escravos que nós tínhamos. Então, assim, o problema era real, eles estavam participando daquilo. Agora, o liberal brasileiro de hoje, cara, ele nem sabe o que é um pobre, ele nem vê. Ele sabe quem é, é o empregado dele, é o motorista, né? É a empregada que ele considera da família, mas que almoça lá na outra sala. Ó, Tá, sim. eu vou te contar uma história. Eu posso ligar pro Arthur Duval pra ele contar. É a história de um cara que eu sempre chamo ele de um dos playboys mais burros da política brasileira. É um garoto muito rico. E esse garoto uma vez teve uma conversa com o Arthur. E essa é uma das conversas mais psicodélicas que o Arthur já viu. Sobre como ele tem contato com a realidade, sim. Ele narra, tá? Esse cara que hoje coordena a parte de propostas de um candidato a prefeito de São Paulo. Jesus. Ele disse que ele conhece, sim, o povo. Porque quando o pai dele viajava para as filiais da empresa dele em outros estados, especialmente lá no Nordeste, ele e o pai pegavam um carro popular para se deslocar até a empresa, para que os funcionários vissem que eles eram gente como a gente. E ele ia mesmo com carro popular. Ele não tinha vergonha de carro popular. Outra coisa que ele narrou ali, que foi muito... Ele falou, eu conheço a vida. Porque você sabe que eu, na fazenda da minha família, eu ia e eu jogava bola com os filhos dos caseiros ali. E eu conversava com eles. E ele falou, pô, com isso ele adquiriu uma experiência de vida real. Este cara, ele narrou isso pro Arthur, contando assim... Você tá achando que eu sou um filhinho de papai? Playboy? Filhinho de... Você tá Não. muito enganado. Na minha fazenda eu conversava com meus funcionários? Sim. Joguei bola, inclusive. E, cara, ele contando isso... Cara, esse cara, tá? Esse cara, Ai, ele caramba. foi um bolsonarista barulhento em redes sociais, vivia nos atacando, né? Aí ele deixou meio que ser desbolsonarista porque ele foi tocado pra fora aí de onde ele tava, né? Cara, e é isso, assim. Ó, eu tenho outro exemplo. Outro exemplo que, assim, é um exemplo que se tornou controverso porque justamente porque as pessoas não sabem do que elas estavam falando. Por exemplo, durante a pandemia, começou aquele papo de abrir as escolas. Certo? Aí, umas madames criaram aquele movimento Escolas Abertas, que eram umas madames. Sentava na revista Vogue, portanto é que elas vieram as mães Vogue, apelidadas. As professores apelidaram aquele grupo de Grupo das Mães Vogue, porque sentava na revista Vogue e tava elas lá. Né? Então, assim, todas elas tinham filhos que estudavam naquelas escolas que aqui em São Paulo custa R$10.000 a mensalidade. Avenues. Essas escolas aí. Então, elas criaram esse movimento. E aí, porque elas têm dinheiro... Inclusive, eu cheguei a entrevistar uma dessas mulheres aí. Saiu maior confusão, porque eu fui pra cima dela, né? Então, queriam que abrisse escola. Esses deputados do Novo aqui de São Paulo, todos eles estavam falando, tem que abrir as escolas, porque os alunos não sei o quê. Aí arrumaram um estudo feito por um economista brasileiro que estava numa dessas universidades fora aí. Ele fez um estudo... Né, mostrando que as escolas poderiam ser abertas se você respeitasse o distanciamento, não sei o que lá, não sei o que lá, blá, blá. Aí eu como professor de escola pública, vendo toda essa movimentação, eu falava assim, esses caras não sabem o que é uma escola pública. Eles querem que abra a escola para uma criança de escola pública estudar, achando que eles vão respeitar o distanciamento. Eles acham que eles estão na Suécia. Gente, não vai dar certo. Tanto é que eu escrevi um artigo, falei um monte, peguei aquele estudo que o cara fez, destrinchei aquilo, detonei todo mundo. Falei, escuta, vocês estão de brincadeira. Não é que a gente não quer que abra escola, porque aí fica aquele papo. Ah, o professor, ele quer ganhar ficando em casa. Né? Ah, eu trabalhei feito um louco na pandemia. Dei aula pra caramba, aula online lá, que é a escola que eu dava aula, a escola pública. Eles conseguiram criar um sistema de aula online, eu dava aula na particular e na pública. Online, durante 2 anos praticamente. E assim, no primeiro dia que voltou às aulas presenciais, no primeiro dia os alunos estavam trocando garrafa de água, bebendo água, todo mundo na mesma garrafa. Assim, não tem papel higiênico na escola, não ia ter álcool em gel para todo mundo. E se você desse álcool em gel para todo mundo, colocasse um pau, eles iam pegar aquele álcool em gel e ia ficar desperdiçando aquilo. Por quê? Porque você não tem ordem na escola pública, então não adianta você querer fazer um sistema de contenção de dano. Não, vamos respeitar o distanciamento social. Se abre o portão, eles saem tropeçando um no outro. Mas, gente, não dá para abrir as escolas. E esses caras, né, Daniel José, vou falar o nome, Daniel José, o Vinícius Poit, esses caras todos aqui de São Paulo, que eram os deputados na época do Novo aí,
todos eles encamparam essa ideia de não, as escolas têm que estarem abertas, porque a educação não pode parar, e não sei o que e tal, lidando com a educação em termos abstratos. Até perguntei pro Poit, eu falei, no Twitter até, falei, cara, você estudou escola pública? Acho que você nem sabe onde é a escola pública do seu bairro. Nem sabe. Estudou a vida inteira em escola particular, filho de empresário, não sei o quê. Cara, você não tem noção do que você tá falando. Pelo amor de Deus. Então, o movimento liberal que as pessoas pensam que existe no Brasil... É uma piada. É uma piada. O movimento liberal, assim, agora pra você entender uma coisa, o movimento liberal brasileiro é uma piada, ele não pode ser levado a sério, e ele consiste na defesa dos interesses diretos dos empresários que financiam estas iniciativas, e eu tô falando de interesse direto e personalíssimo desses caras. Ele consiste, 2, na divulgação de ideias advindas dos Estados Unidos, do movimento libertário americano, que não se adaptam na realidade brasileira. E 3, ele não tem, vamos dizer, penetração social real, portanto ele precisa se adequar em grupos como o bolsonarismo para ele poder se espraiar. Então quando você coloca esses 3 elementos, eu não consigo me juntar com eles mesmo. Agora, se esse sujeito tá querendo que a gente se junte com os caras, então vamos ser honestos. A gente não tem nenhum interesse, a gente não precisa, a gente tá montando um partido político, a gente tem nossa iniciativa e a gente avisou, estamos construindo o livro amarelo para isso. Vamos ter a nossa independência, vamos pensar com uma cabeça brasileira. Vamos falar, o livro amarelo fatalmente vai trazer propostas de cunho liberal para grande parte dos problemas nacionais. Óbvio. E a gente não vai ter vergonha de fazer isso e de tratar isso. Só que a gente vai, assim, pegar... Igual quando você vai trazer um carro italiano pro Brasil, um carro importado, eles fazem uma coisa que eles chamam na indústria automobilística de tropicalização. Que é, cara, suspensão tem que ser mais mole que o terreno aqui é esburacado. Ar-condicionado potência mais forte no frio, não sei o quê. Beleza. Tem que fazer uma tropicalização. Como eu vou trazer uma perspectiva de economia de mercado num lugar patrimonialista? Que solução liberal eu tenho para um local que é dominado pelo clientelismo? Como resolver a questão fundiária que envolve propriedade? Como a gente tratar de desigualdades em todas as áreas possíveis com uma perspectiva assim... Tá. Só que sem ficar, a liberdade vem com tudo! Privatiza tudo. Privatiza. Cobrinha de Gadsden lá, aquela cobrinha, não pisa em mim. Aquela cobra ligada, assim, ao mundo norte-americano, à história americana, a tal da bandeira de Gadsden, não tem nada a ver com a gente. Aí fica um porra de um brasileiro aqui, don't tread on me. Não tem nada a ver, cara, você não é americano. Aquilo nem sequer é uma... Sabe, é sobre um ideário de um estilo de ser muito específico, vamos dizer, de uma parcela específica da população americana. É um puro fetiche. É que nem brasileiro que anda com roupa confederada. O cara acha, você não é confederado, velho. Você não é do Alabama. Sabe? São fetiches. É um fetiche. Essa porra é um fetiche. Fetiche bobo. Mesma coisa assim, vou falar uma coisa que é até complicada. Tirando alguns poucos lugares que tem essa cultura da caça e de colecionar arma. Por exemplo, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma tradição aí de muito tempo. A maior parte da galera hoje que tem esse negócio de arma é fetiche. Ele quer se vestir, quer se fantasiar, porque ele quer ver um fetiche americano também. Entendeu? É complicado falar, porque tem muita gente que, aqui que gosta. Que gosta e tal. Mas assim, é a mesma coisa. Gosta, mas é meio... Gosta porque também foi influenciado, né? Esse tal desse proto-movimento liberal que o Brasil viveu aí nos últimos 6, 7 anos, para ser mais específico, né? Tinha muito esse discurso, né? Não, porque a liberação das armas... Eu cheguei a participar de um documentário sobre isso, chamado Desarmados, né? Fui lá, dei meu testemunho, falei, foi parar até ainda deve estar no YouTube lá, pago e tal, né? Falando sobre a arma e não sei o quê. Então criou-se uma pseudocultura de arma no Brasil, por causa porque você tem que ter o direito de se defender e tal. Assim, mas assim, tudo isso é cultural, né? Isso. Você precisa de uma coisa cultural ali que funciona, pra coisa não sair muito do trilho, porque isso não significa que não tem problema lá nos Estados Unidos, por exemplo. Lógico. Tem um monte de problema com esse troço lá. E lá, assim, você tem a questão da arma, como você colocou, isso é uma coisa de séculos lá. Tá arraigado lá, eles entendem isso como parte. No Texas, cara, todo mundo tem uma arma no carro. E não tem lugar que os caras têm arma no chão, vai no mercado e vai com a arma no coldre. Então, assim, é muito cultural, né? É diferente, é diferente do nosso caso. No nosso caso, assim, os caras estão importantes, estão tentando importar, inclusive, a cultura, o jeito de se vestir e tal. E
não é nem eu não tô criticando objetivamente o direito da pessoa ter arma, porque eu sou favorável a você ter legislação que permita que as pessoas não se defendam. Cara, no interior tem que ter a porra da arma. O cara que tem uma propriedade rural, pelo amor de Deus, a polícia não vai atender o cara. Não tô entrando nisso. Sim, eu tô falando do fetiche. Que é o mesmo fetiche do cara da cobrinha, que vocês forem olhar, é o mesmo fetiche do woke. É um fetiche por identidade. O cara tá buscando uma identidade desesperadamente. Então é igual a menina que pinta o cabelo de azul pra imitar a universidade americana ou o universitário brasileiro que se veste de palestino, porque o cara em Harvard tá fazendo isso. Essa que é real. O cara da USP, eu também quero larpar de membro do Hamas, porque estão fazendo isso em Harvard, né? E eu tô na USP. Né? Mas é ridículo. Eu vi outro dia na marcha a favor do aborto ali, o cara vestido de palestino. Eu falei, mas caramba, o cara tá vestido de Hamas aqui numa marcha a favor do aborto. Que coisa, tem mais brasileiro do que isso, né? E assim, a gente fica nesses fetiches. O lance, assim, o Partido Novo, a gente tem institucionalmente uma relação ok com eles. Então lá no Rio de Janeiro, a gente tem pré-candidatos, né? Tem o Costenaro e o Pedro Duarte. A gente tem no Rio Grande do Sul o Klaus. Acho que não tem em outros lugares. Tem em Meridiano. Relação boa, ok. Agora, em âmbito nacional, nunca, né, em grandes temas, muitas vezes a gente discordou deles. E o projeto deles foi um projeto anexo ao do Bolsonaro. Por muito tempo. Um projeto, um puxadinho do projeto do Bolsonaro. E nós não somos isso. E o movimento liberal, que é uma outra coisa que não envolve só o Novo, o movimento liberal sempre desgostou do MBL. Essa é uma verdade, desde o começo. Desde o começo, eles viam a gente como um concorrente que surgiu inconveniente, porque a gente não era submetido a eles. Se a gente se submetesse a... Tem uns 3, 4 grandes nomes ali, a gente podia submeter a algum deles. A gente nunca submeteu a nenhum deles. E aí nunca vai... Né, não vai ser, então... Graças a Deus a gente não precisa dos caras. Então, se não precisa dos caras, a gente não tem nenhuma razão de manter uma relação maior do que a gente já tem. É isso, já tem uma relação ali. Não precisa aumentar essa relação.